Bom dia, eu sou o André, sou casado com a Lide, sou pai do Felipe e da Aninha. Que bom que você está aqui nessa manhã. Também quero mandar um abraço especial para você que está nos assistindo de casa, que a presença de Deus seja real para você nesse tempo. Quero pedir licença para vocês para mandar um beijo especial para a Aninha. Aninha, você é meu docinho. Filho, você é meu parceiro, cuida das meninas para mim hoje. Lídia, te amo. É muito bom ser casado contigo. E a gente, na última quinta-feira, a gente começou com uma gripezinha no Felipe e alastrou para a família inteira, então por isso que eles não estão aqui hoje. Graças a Deus estamos recuperando já. Mas hoje eu queria falar com vocês, compartilhar um pouquinho do que Deus falou essa semana no meu coração. E eu quero falar sobre 3 livramentos que oferecem sossego à minha alma. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo 116, versículos 7 e 8, e hoje nós vamos meditar nesses 2 versos desse hino que é o Salmo 116. A versão que eu utilizei foi a versão revista e atualizada da Almeida. Você pode acessar o seu aplicativo, abrir a sua Bíblia. Nós queremos meditar na palavra de Deus. Salmo 116, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Volta, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Vou ler de novo. Volta, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Deus, nós queremos clamar para que nessa manhã o Senhor fale conosco. Que a Tua palavra ela chegue de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades. Para que nós venhamos a ser tocados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, e que possamos viver para a Tua glória. Pai, nos abençoa como igreja, nos abençoa como Teu povo. Que cada pessoa que entrou aqui nessa manhã, que não é desconhecido para o Senhor, que possa ser lembrado do grande amor que o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, é a oração que nós como Tua igreja fazemos. Em nome de Jesus. Amém. O que traz sossego para a tua alma? O que te faz descansar? Se você for um pouquinho parecido com a minha esposa, talvez seja um dia na praia. Ou talvez um passeio no campo. Quem sabe aquele momento em que você chega no fim do dia, senta naquela cadeira que você já está acostumado, aquela poltrona aconchegante, e você pega um bom livro, talvez com um chá, e você lê. E isso traz descanso para a tua alma. Talvez aquele café da manhã, aquele cafezinho preto, cheirinho de cafezinho preto pela manhã, que você acorda, alguns já estão com vontade, né? Pessoal, por favor, feche as cortinas, não deixe o pessoal descer. Talvez seja uma viagem, aquele tempo gostoso de viajar em família ou com amigos. Talvez isso traga para você um descanso.
tempo em família e com amigos. Sabe que esse salmo, ele relata a gratidão de um homem que pôde voltar a ter o seu sossego. Esse salmo ele expressa o coração grato de um homem que teve suas orações atendidas, um homem que achou descanso em Deus, um homem que recebeu livramentos do Senhor. O nosso Deus é o Deus que nos traz descanso. O nosso descanso não está na situação em que estamos passando, mas em ser ouvido por um Deus que nos livra. Um Deus que nos livra. Então eu quero nesses 2 versos desse hino celebrar 3 livramentos que nós só encontramos em Deus. O primeiro deles é que Deus livra o homem da morte. O texto diz assim: volta, minha alma, volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste a minha alma da morte. Aqui o autor ele está agradecido por ter sido ouvido por Deus e ter alcançado um livramento. Esse livramento possivelmente era uma enfermidade que acometeu esse autor desse hino. É interessante que esse hino, Salmo 116, ele faz parte de uma coleção de hinos que são chamados de hinos órfãos. A gente não sabe quem escreveu, mas eles relatam experiências reais e a intimidade real de alguém com o seu Criador. Por isso o autor, ele recebe uma dádiva do Senhor, e aqui a palavra alma, que é traduzida para nós em algumas versões também por ser inteiro, ou seja, volta meu ser ao sossego. O autor ele podia dizer isso porque foi alcançado por uma graça do Senhor. O homem no Salmo, ele se sentia no paraíso, pois tinha recebido a sua vida de volta. Qual foi a última vez que você se sentiu sossegado? A sua alma estava sossegada. Todos à sua volta estavam bem. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Qual foi a última vez que você se sentiu como se estivesse num paraíso? Eu lembro de um momento em que a Lídia e eu, nós saímos de férias. Era nosso 2º ano de casado. E a gente foi comemorar esse 2º ano de casados nas férias em Torres, uma praia aqui próxima. E nós ficamos lá alguns dias. E, gente, a minha esposa, ela é uma exploradora. Ela gosta de ver tudo que tem num lugar quando ela vai para um lugar. Ela deve estar rindo lá em casa agora. E ela descobriu que tinham várias prainhas na volta de Torres, lá naquela praia local. E ela pegou informações, nós descobrimos que tinha um bondinho, que na verdade era um caminhão, né, com cara de bonde assim, e que tu podia pegar, e aquele caminhãozinho chamava Dindim. E o Dindim, alguém conheceu o Dindim? Já andou no Dindim? Ah, gente, ó, viu? Tem bastante gente aqui, né? E aí, ela descobriu que a gente pegava esse Dindim e ia conhecer as praias. Eu não sei por que eu me sinto tão estranho falando Dindim, um homem do meu tamanho. Mas o que eu vou contar vai ficar pior para vocês. E aí, gente, a gente descobriu um local onde a gente pegava o Dindim. E aí nós fomos, então separamos um dia das nossas férias para fazer esses passeios nas praias locais. Você, talvez que me conhece, já imagina que eu estava muito feliz por fazer isso. Eu estava amando. E aí nós fomos, ficamos lá quase uns 40 minutos esperando o tal do Dindim. Estava um baita calor, eu só conseguia pensar que eu podia já estar dentro da água há 40 minutos. Mas eu estava lá esperando com a minha esposa e daqui a pouco a gente viu o Dindim dobrando. Só que o Dindim estava dobrando a quase
talvez 2 quadras normais de Porto Alegre, né? A gente estava no lugar errado. E ele estava dobrando ao que, naquela época, né, em Torres, equivalia a 1 quadra. Mas, para mim, era quase 2. E eu olhei o din-din dobrando e pensei assim, rapaz, nós estamos no lugar errado. E no que eu vi o din-din dobrando, eu olhei para a cara da Lide e eu via o semblante dela murchando. E para aqueles homens que vieram já na reunião de oração, né, e que me ouviram falar sobre como nós devemos ser os homens de graça dentro de casa, naquela hora que eu via o semblante da Lide diminuindo e o din-din fugindo, eu pensei, é hora de agir. E é mais ou menos, homens, como o Capitão Graça apareceu naquele momento. E eu abri o paletó, né, e saí correndo, peguei na verdade a bolsa da Lide e saí correndo, gritando, din-din, din-din. Ai, gente, ainda me acho ridículo hoje ainda naquele negócio. Mas eu saí correndo, gritando din-din, din-din, din-din. E depois de quase 2 quadras eu consegui pegar o din-din e parar o din-din. E só saí da porta depois que eu tive a certeza que a Lide entrou no din-din. E aí nós entramos no din-din, e aí a adrenalina foi baixando. Na verdade, no meio do caminho, ainda uma pessoa pensava que eu tinha assaltado a minha esposa, porque eu saí correndo com a bolsa dela, né? Mas deu tudo certo, né? Cris, graças a Deus a polícia não estava perto, né? Que senão tinha me parado. Mas aí a adrenalina foi baixando, a gente foi vendo as praias, conhecendo os lugares, até que nós chegamos numa praia chamada Paraíso. E eu disse, é aqui que a gente desce. E aí nós descemos na praia Paraíso e, gente, não tinha ninguém na praia. Só a Lide e eu disse assim, amor, é nós aqui na praia, é o paraíso. E aí nós estávamos lá no nosso paraíso, feliz da vida, mas de repente o nosso paraíso foi invadido. Gente, tinha toda uma praia, mas a pessoa chegou de carro e ela estacionou basicamente, aqui estávamos ali de eu, e ela estacionou o carro dela aqui. E eu fiquei olhando assim, mas por que ela fez isso? Tem toda a praia para ela pegar. Mas a pessoa parou o carro ali, abriu, tirou a cadeira, ligou sua música, e eu fiquei assim pensando, bom, na verdade eu fiquei escutando as músicas que eles estavam ouvindo, fiquei ouvindo as conversas, e naquele momento eu pensei, meu paraíso acabou. E aquele acho que foi um dos primeiros momentos que eu me dei por conta de que desse lado da eternidade, os nossos paraísos, eles são transitórios. E os nossos momentos de sossego, eles são apenas lampejos de um sossego maior que foi preparado para mim e para você. O nosso paraíso desse lado da eternidade só existe por alguns momentos. E o autor sagrado, ele estava grato a Deus, porque tinha recebido naquele momento uma cura, um momento de sossego para a sua alma. E ele estava grato a Deus, porque naquele momento ele podia dizer, volta alma ao sossego. Qual foi o último momento de sossego que você teve? Talvez pode ter sido o teu dia de folga. Talvez foi uma tarde na beira do Guaíba. Talvez foi um encontro divino que tu teve com teu Deus, através do encontro com Ele na palavra. Talvez foi quando você recebeu a notícia de que você teria alta do hospital. Talvez foi um momento em que você conseguiu pagar aquela última parcela. Talvez foi o final daquela dívida. Talvez foi uma oração respondida. Talvez foi você perceber a vitória de um filho. Qual foi o teu último momento de sossego? Queridos, eu preciso te dizer que todas essas situações, quando elas acontecem, quando nós podemos desfrutar, nós precisamos dizer, alma, volta ao sossego.
Volta ao sossego, pois Deus tem sido bondoso para comigo. Nessas situações, nós precisamos nos alegrar com o que Deus fez, mas também perceber que aquilo vai ser transitório. E o nosso autor, ele continua falando sobre livramentos que encontramos só em Deus. Ele diz: Deus, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma e das lágrimas os meus olhos. Quando o nosso autor, ele continua dizendo que existem livramentos que só Deus faz, ele nos lembra que Deus livra os nossos olhos das lágrimas. Ou talvez, como a gente lê na versão da Mensagem, Deus faz parar as minhas lágrimas. E nós choramos por muitos motivos. Nós choramos de alegria quando um filho chega. Gente, que alegria. Eu lembro até hoje, quando o Felipe nasceu. E o meu filho nasceu e, claro que até então eu estava só me relacionando com uma barriga, mas quando ele nasceu e a enfermeira olhou para mim e disse assim: tu pode pegar ele? E eu quase perguntei assim: tu vai deixar eu pegar meu filho? E eu lembro que eu peguei ele, era uma coisinha bem pequenininha, ele cabia na minha mão assim. E eu peguei ele e disse assim: filho, o papai está aqui. E ele aconchegou assim no meu pescoço. Rapaz, que alegria. Nós choramos por alegria. Nós choramos por compaixão. Quantos de nós já não fomos afetados por alguma história que nos fez chorar? Alguma luta que alguém passou, alguma dor que alguém estava passando. Nós choramos por tristeza, nós choramos por dor, nós choramos por medo, choramos por empolgação, choramos quando ficamos surpresos, choramos quando entramos em desespero. Nós choramos quando temos saudade. Nós choramos quando estamos de luto. O autor sagrado estava chorando por uma enfermidade, algo que estava levando ele a pensar mais na morte do que na vida. Mas a minha pergunta para você é: o que tem feito você chorar? Por que você tem chorado? No Salmo 6, no hino 6, versículo 6, o salmista ele diz: eu estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o meu travesseiro. Queridos, todos nós choramos em algum momento. Pelo que você tem chorado? No início do ano a gente precisou passar por um procedimento com a nossa Aninha, nossa filha de 6 anos. E ela fez uma terceira ventriculostomia. E nós voltamos para o mesmo box da UTI que nós estivemos quando ela tinha só 5 meses. E depois de quase 6 anos, nós voltamos para o mesmo box da UTI. E nós estávamos lá naquele box de UTI, que é um procedimento padrão depois de uma cirurgia. E nós tínhamos uma promessa de que naquele dia, que estávamos a Aninha e eu somente, ela ia ter alta. E ela estava se animando com a possibilidade de sair da UTI. Porque na UTI ela tem um monte de monitoramentos, Ela estava com vários tipos de monitoramento que limitavam inclusive os movimentos dela. Mas quando chegou na hora da alta, da UTI, os médicos olharam para ela, eles examinaram ela novamente e eles perceberam que alguns dos seus sinais precisavam de mais atenção. E aí naquela hora, os médicos decidiram que ela precisava ficar mais um tempo na UTI.
E eu lembro que quando a notícia chegou, a Aninha, que tinha tomado um banho já, né? Ela brinca que é o banho de gato dela. Ela tomou um banho para sair da UTI. Eles botaram a roupinha de novo nela, cobriram com um lençolzinho. E eu lembro que eu estava ao lado dela, numa cadeira, e ela virou o rostinho para o outro lado. E não me olhou mais. E eu peguei na mãozinha dela e falei assim: filha, tu tá triste? E ela me olhou, virou para mim, o queixinho tremendo, e ela falou assim: sim. Eu falei assim: filha, você quer chorar? E ela disse: sim. E ali nós choramos os dois, de mão dada. Choramos. E eu lembro de dizer para ela assim: filha, o pai não pode te tirar daqui. O pai não tem esse poder. Mas tem um papai do céu que tem todo o poder para te tirar daqui. Fala com ele. A gente não tinha nem força para orar naquele momento. E ela disse assim: papai do céu, me cura. Me cura. De uma maneira maravilhosa, os sinais da linha começaram a mudar depois daquela oração dela mesma. No outro dia nós saímos da UTI. Alguns dias depois nós já estávamos em casa. Naquele momento era Deus parando as nossas lágrimas. Eu creio que todos aqui nós gostamos quando Deus faz cessar o que nos faz chorar. Eu creio que todos nós aqui gostamos quando nossas lágrimas são paradas por Deus. Eu creio que todos nós aqui gostamos quando o motivo de nossas lágrimas são resolvidos, sanados, atendidos. Mas os nossos olhos serem livres de lágrimas nessa terra é apenas um lampejo de um paraíso que está preparado para nós. Porque mais cedo ou mais tarde aparecerá outro motivo para nos levar a chorar e nos levar às lágrimas. Porém, quando nossas lágrimas são paradas e nós podemos desfrutar de um momento de sossego, nós precisamos dizer: alma, volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bondoso para com você. Mas nós temos uma promessa de que as nossas lágrimas terão um fim eterno e definitivo. Mas hoje eu posso te afirmar que elas são recolhidas por Deus, cada uma das tuas lágrimas. E não só recolhidas, como também registradas, como no Salmo 56, versículo 8 diz: contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? O salmista sabia que Deus registrava cada uma delas. Então, por que você tem chorado? O que tem levado você às lágrimas? Você sabia que existe um Deus que não só te livra dessas lágrimas, como passa contigo por elas? O autor de Salmos recebeu o seu livramento. Que livramento você precisa hoje? Nosso autor continua, e ele vai falando sobre os livramentos que só encontramos em Deus, e ele diz que Deus livra os nossos pés das quedas, e o texto diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bondoso comigo, e livrou das quedas os meus pés. Ou talvez como na mensagem, ou talvez na NTLH diz: e não deixou que eu caísse na desgraça. Quantos livramentos, olha aqui para mim, quantos livramentos Deus já deu na tua vida? De quantos livramentos Deus já te preservou?
De quantas situações que te levaram ao livramento. Quantas vezes Deus já impediu que você errasse? Quantas vezes você já foi livre por Deus de tomar uma decisão errada? Algo que te levaria para uma desgraça. Sabe, gente, eu lembro da primeira casa que a Lídia e eu compramos. A Lídia já estava grávida do Felipe. A gente já tinha escolhido uma casa em Canoas. Não era essa, né, gente? Eu até olhei agora e disse, rapaz, hein? Mas não era essa, né? Era uma casa geminada, né? Uma do ladinho da outra, dentro de um condomínio simples em Canoas. E a gente escolheu a casa, a gente compartilhou com os nossos familiares. Eu lembro de levar o Tércio e a Martinha lá para ver a casa. E naquela época, isso quase 10 anos atrás, a nossa agenda era bem diferente da que era hoje. Então, na segunda-feira a gente tinha tempo de discipulado com o Tércio e com a Martinha, na terça era a nossa folga. E aí na segunda-feira, então, a gente foi falar com o Felipe, com o Tércio, né? E com a Martinha. E a gente foi dizer para ele o seguinte, gente, a gente está com a data marcada para assinar a compra da casa. E o Tércio, é mesmo? Quando que vai ser? Eu disse, olha, quarta-feira a gente vai lá de manhã assinar a compra da casa. Acho que eu até tinha ligado para o Zé em algum momento para pedir alguma informação, né? O Zé Luiz. E o Tércio falou, é mesmo, cara, que legal. E eles já conheciam o local. Mas aí o Tércio falou assim, André, final de semana eu fui fazer uma visita, visitei uma família num condomínio, final da Protásio. Cara, eu achei tão legal, eu achei que aquele lugar combina tanto com vocês. Vocês não querem ir lá conhecer? Aí rapaz, eu sou um cara um pouco fleumático, né? E colérico ao mesmo tempo. Então, eu estava com tudo organizadinho, meu sistema estava bem certo. E eu disse, tá. Aí eu olhei para a Lídia, e a Lídia, o que ela estava fazendo? Empolgada já, né? Aventureira. E aí eu disse, não, legal, Tércio. Aí a gente orou e tal, e na terça nós fomos na casa. E aí nós chegamos na casa para olhar, a Lídia viu a casa decorada, e ela se apaixonou pela casa decorada. E, gente, a casa em Canoas estava em construção, e aquela ali, no final da Protásio, estava pronta. O preço era o mesmo. Mas aquela casa, ela vinha com detalhes de acabamento que a outra não viria. E eu sei que naquele dia nós conversamos com o pessoal da imobiliária que estava vendendo a casa, fomos para casa, oramos. Na quarta de manhã, eu fui, cancelei a assinatura em Canoas, 10 da manhã assinei a compra dessa casa. 2 semanas antes do Felipe nascer, a casa foi entregue. E, gente, para minha surpresa, demorou mais de 3 anos para aquela casa em Canoas ser entregue. O prazo dela atrasou e o que aconteceu foi que, se eu tivesse comprado, eu teria que estar procurando casa com a Lídia com um barrigão, né? O Felipe ia chegar num outro lugar que não a casa que nós estávamos. Então, naquele momento, eu percebi que Deus me livrou de fazer uma decisão ruim. Uma decisão que ia afetar toda a minha família. Quantas vezes Deus já te livrou de fazer uma decisão que iria mudar totalmente o rumo da tua história? Talvez Deus tenha te livrado de casar com alguém errado. Alguém que talvez tu queria, mas Deus fechou a porta e não deixou. E hoje tu olha para trás e diz assim, graças a Deus. Talvez Deus te livrou de assumir uma dívida, que na época parecia que estava tudo certo, mas quando vê, as coisas mudaram, as circunstâncias mudaram. E se tu tivesse assumido aquele compromisso, hoje tu não teria nem como arcar com ele. Talvez Deus tenha te livrado de ficar sócio de um negócio ruim, ou com um sócio ruim. De fazer uma compra errada, de uma viagem que iria acabar numa tragédia.
Pensa comigo, do que Deus já te livrou? Sabe, mas sermos livres da desgraça nessa terra é apenas um lampejo do que está por vir. É apenas um lampejo do paraíso. Porque quando somos livres das quedas, é claro que nós podemos e devemos desfrutar e dizer assim: relaxa, minha alma, sossega, pois o Senhor tem sido bom para você. Mas isso é apenas um lampejo do paraíso que Deus preparou para você. Em resumo, podemos ter sossego em Deus e só nele. Só em Deus nós podemos ter um livramento. Em Deus nós somos livres da morte, das lágrimas e das quedas. O nosso sossego nessa terra, ele sempre vai ser limitado, mas em Cristo temos uma promessa maior e melhor, daquela que o salmista desfrutava. Nossos anseios por sossego, fim das lágrimas, promessa de um caminho seguro, elas estão ancoradas em Cristo, gente. E é por isso que vai dar certo. Porque se o nosso caminho está ancorado em Cristo, Ele vai nos guiar num caminho seguro, pois Ele é o caminho seguro. Pois em Jesus nós temos certeza de um livramento da morte física, espiritual e eterna. Em Jesus nós temos certeza de que nossas lágrimas têm uma data marcada para acabar. E aquilo que te faz chorar hoje, saiba que Deus sabe os dias que essas lágrimas ainda vão rolar, e Ele conta cada uma delas, mas elas têm dia e hora para parar. Porque nós cremos que Deus tem um livramento para ti, tem um livramento para nós. Em Jesus temos certeza de termos uma instrução que não só nos livra da desgraça, mas também nos coloca num caminho de graça, um caminho que vai guardar a nossa vida. Eu preciso fazer alguns desafios nessa manhã. Sabe, a Bíblia conta em Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43, que 2 ladrões, ou como em algumas versões está escrita, 2 malfeitores, foram crucificados com Jesus, um à direita e outro à esquerda. Um daqueles homens rejeitou Jesus, blasfemou sobre ele, zombou dele. O outro, ele reconheceu os seus erros e colocou a sua fé em Jesus. Ele reconheceu os seus erros e ele reconheceu que Jesus, ele era um rei, que tinha um reino. E um rei tão poderoso que era capaz de conduzi-lo ao paraíso. E eu acho tão interessante quando o Max Lucado ele fala sobre esse texto no livro Gente como a Gente. E ele, olhando esse texto, ele faz uma pergunta, ele diz: por que 2 cruzes ao lado de Jesus? Uma à direita e uma à esquerda. Por que não 10? Por que não 20? Por que não mais cruzes naquele momento em que Jesus foi crucificado? E o Max Lucado, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde, ele diz: porque no final de tudo, tudo se resume a 2 escolhas, uma certa e uma errada. Aqueles 2 ladrões simbolizam isso para mim e para você. Talvez você está aqui hoje nessa igreja, e eu quero te desafiar a achar sossego para a tua alma. Um sossego que, desse lado da eternidade, você não vai encontrar fora de Deus. E do outro lado da eternidade, você não encontra sem Deus.
Eu quero te desafiar a achar sossego para a tua alma. Eu quero te desafiar a crer em Jesus. Eu quero te desafiar a pedir para que Ele seja o Salvador e o Senhor da tua vida. Porque em Cristo e só em Cristo, tu recebe não só livramento da morte aqui, mas também de uma morte espiritual causada pelo pecado, uma morte eterna. Em Cristo você recebe alívio das lágrimas e a promessa do fim delas, Apocalipse 21, versículo 4. Mas em Cristo você recebe livramento das quedas, porque Ele é o caminho seguro. Então eu queria desafiar algumas pessoas hoje. Eu queria convidar você, queria convidar a igreja a fechar seus olhos. Jesus hoje quer ser o Senhor da vida de algumas pessoas aqui nesse lugar. Algumas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de reconhecê-lo publicamente. Mas Jesus hoje está te convidando a você entregar a sua vida e o seu coração para Ele. E para fazer isso você precisa apenas dizer: Jesus, eu reconheço que sou um pecador. E assim como aquele ladrão na cruz, eu coloco a minha fé no Senhor. E eu quero ser recebido como filho nessa manhã. É simples assim, mas é poderoso desse jeito. Se existe alguma pessoa que hoje quer fazer essa oração e quer dizer para Jesus: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu queria te convidar a fazer uma manifestação, levantar a tua mão onde você está. Como igreja nós queremos orar com você. Amém. Amém. Eu vi a tua mãozinha. Existe mais alguém? Eu quero te desafiar a dar um passo de fé hoje e entregar a tua vida para Jesus. Amém. Glória a Deus por vocês. Mais alguém? Hoje é um dia que Jesus está te chamando. Glória a Deus. Amém. E existe uma escolha certa e uma escolha errada. Amém. E hoje eu quero te incentivar a viver nessa escolha certa por Jesus. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse tempo. Eu queria convidar você que levantou a sua mão a vir aqui na frente. Nós queremos, como igreja, poder te acolher nesse tempo. Nós queremos poder te abraçar. Sai do teu lugar, glória a Deus. Pode sair, eu quero ter o privilégio de abraçar vocês aqui. Pode vir. A igreja celebra a decisão de vocês. Deus abençoe. Bem-vindo à família. Bem-vindo à família. Deus abençoe. Deus abençoe, cara. Deus abençoe. Bem-vindo à família. Bem-vindo à família. Deus abençoe, cara. Bem-vindo. Glória a Deus. Deus abençoe. Bem-vindos à família. Eu queria convidar vocês a olhar para trás agora, porque vocês fazem parte de uma nova família. A Bíblia diz que a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós fazemos parte de uma família espiritual. E nós queremos orar com vocês nesse tempo. Olha aqui para mim. Coloca a mão no peito aqui e diz assim: Senhor Jesus, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. E eu peço que o Senhor me faça seu filho. E eu reconheço o senhorio de Jesus na minha vida. E eu peço que o Senhor me salve de mim mesmo, das minhas más escolhas. E eu quero viver para Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Tem uma família que quer acolher você ali. Eu queria convidar você para poder estar sendo acolhido por essa família. Sabe que quando a gente vê pessoas tomando uma decisão por Jesus,
esses são lampejos da glória que está por vir. Mas eu tenho um desafio para nós que somos discípulos de Jesus já. Para você que serve a Jesus já há muito tempo, mas que precisa de um livramento do Senhor, eu tenho um desafio especial hoje. O Salmo 116, ele prossegue nos versículos 12 e 14, e ele diz assim: que direi ou que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Queridos, muitos livramentos acontecem na vida de um discípulo de Jesus quando louvamos o Senhor no meio das nossas crises e invocamos o poderoso nome de Jesus sobre as nossas realidades e tomamos uma postura espiritual diante do povo dele, que é a sua igreja. Então hoje, gente, eu quero orar com pessoas que precisam de um livramento de Deus, pessoas que precisam que Deus faça algo que só Ele pode fazer. Então eu nem vou insistir muito, eu só vou pedir: sai do teu lugar se você precisa de um livramento do Senhor nesse tempo, ou se você está clamando por um livramento de Deus pela vida de alguém, e eu te chamo para você vir representar essa pessoa, ou você venha representar você mesmo e entregar ao Senhor a tua situação, porque eu quero orar com pessoas que estão cansadas de chorar e precisam de sossego. Eu quero orar com pessoas que precisam de uma orientação de Deus para não cair na desgraça, ou para sair de um momento de desgraça. Eu quero orar por pessoas que precisam de um toque poderoso de Deus sobre suas vidas. Quero orar por pessoas que querem clamar por uma cura especial na sua vida, no seu casamento, na sua família, a restauração poderosa do Senhor sobre a sua vida. Eu quero orar por pessoas que precisam de Deus e clamam pela manifestação dEle. Eu quero orar por pessoas que reconhecem que não podem mais viver pelos seus próprios poderes, suas próprias habilidades, e que sabem que sem Deus não podem fazer nada, mas em Deus podem ter tudo, e podem ter e desfrutar de momentos de sossego, pois o Senhor hoje está dizendo para ti: volta minha alma ao seu sossego, pois o Senhor vai ser bondoso com você. Então sai do teu lugar e para de resistir à voz do Espírito, porque você resiste e não deixa Deus ser Deus em você. Deus quer tocar a tua vida e a tua família, mas para isso você precisa dizer para Deus hoje: Deus, eu preciso. Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas Deus é bondoso e gracioso com os humildes. Nós queremos orar nessa manhã. Pai Santo, nós estamos como o teu povo, reconhecendo que precisamos de um livramento do Senhor. Pai, a tua igreja está aqui hoje, Pai. Existem pessoas que estão cansadas de chorar, Deus. Pessoas que estão pedindo: Deus, faz cessar as minhas lágrimas. Deus, me tira esse medo que tem acompanhado a minha vida, esses fantasmas que o tempo todo eu vejo ao redor de mim. Pai, liberta teu povo hoje, Pai. Existem pessoas que estão, Deus, enfrentando enfermidades que são maiores do que as habilidades dos médicos, são algo que foge à alçada da medicina. Pai, mas o Senhor é poderoso para tocar, Deus, hoje poderosamente, e trazer cura completa, Pai. Deus, nós clamamos, Deus, que o Senhor, o Deus que cura, possa agir nessa manhã. Pai, nós clamamos que o Senhor, o Deus que livra de quedas, Deus, livre pessoas de tomar decisões erradas em momentos errados. Pai, dá força, Deus, para que eles possam sair dessas situações. Pai, dá um livramento especial. Pai, nós queremos pedir, Deus, por aqueles que agora estão pedindo um livramento, Deus, da sua família, uma restauração.
Pai, nós precisamos do Senhor e reconhecemos humildemente como tua igreja. Nós bendiremos o teu nome. O Senhor é o grande eu sou. Nós clamamos, Deus, pela manifestação tua sobre a tua igreja. Pai, derrama um toque especial hoje sobre cada servo do Senhor que reconhece publicamente que precisa da tua ajuda. Deus, abençoa a tua igreja, Deus. Aqueles que estão hoje pela internet, Deus, derramando o seu coração diante do Senhor. Deus, os alcança, os toca, os visita. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder de livramento sobre o teu povo e nos traz a paz, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor celebra com palmas o que Deus tem feito. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse povo, Pai. E abençoa, Pai, as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Deus te abençoe e um excelente domingo. Deus te abençoe.